fortalece o povo. Muito boa noite a todos vocês. Nós temos falado sobre a importância para mim e para você de crescermos na vida cristã e de darmos à nossa vida espiritual maturidade. Essas duas coisas são importantes porque são elas que farão a nossa vida como crentes do Senhor Jesus Cristo funcionar. Funcionar do ponto de vista de Deus, funcionar do ponto de vista da perspectiva bíblica, do ponto de vista da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, voltamos a falar sobre isto e hoje vamos nos debruçar um pouco sobre o que mencionamos de que as crises, os conflitos, as dificuldades podem ser benéficas para nosso crescimento e nossa maturidade espiritual. Antes, porém, eu quero orar com você, pedindo que Deus nos abençoe antes de lermos a sua bendita palavra. Vamos orar? Pai eterno, Pai bendito, nós lhe buscamos em oração porque estamos diante do Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor está aqui para ser adorado em espírito e em verdade, e foi para isto que nós viemos, para te adorar desta forma, desta maneira, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos instruiu. Ó Deus, agora vamos ler a Tua palavra e nela pensar, refletir, para trazer para a nossa vida exatamente o que o Senhor intencionou com aquilo que está escrito. Que Teu Espírito Santo abençoe a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, Senhor, enriquecer a nossa vida, a nossa alma com as verdades da Tua palavra. Nós oramos por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos voltar ao texto da semana passada. Romanos capítulo 7, do verso 12 até o verso 25. Diz-nos assim a palavra do Senhor. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento
ele se manifestou extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio fazer. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Isso é o que faço. Esse é o que continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. A vida cristã é a vida de conflitos. O crente, ele vive no mundo, mas por estarmos em Cristo, nós não pertencemos mais a este mundo. Isto foi o que o Senhor Jesus Cristo disse na sua oração em João capítulo 17, quando ele orou fervorosamente em favor de mim, de você e de todos os seus discípulos da época de então, mas também, claro, orou pelos futuros discípulos. João capítulo 17, do versículo 14 até o 26, a gente encontra Jesus ali orando por nós. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz, com base em João capítulo 1, que nós fomos feitos filhos de Deus. E a partir deste momento que nos tornamos filhos de Deus, todo o mundo e o maligno que jaz no mundo passa a se opor a nós na condição de crentes do Senhor Jesus Cristo e de filhos de Deus. E aí, nós encontramos na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, a seguinte declaração: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Mas tanto eu quanto você, nós os que cremos, não pertencemos mais ao mundo, embora continuemos vivendo ainda neste mundo. Mas uma coisa passa a ficar muito clara para mim, para você e para todos os que cremos. Nós passamos a enfrentar lutas constantes
lutas permanentes que antes da nossa conversão jamais tínhamos lutado contra estas coisas. Lutas contra a carne e o sangue, mas especialmente lutas contra poderosas forças espirituais da maldade nas regiões celestes, mencionadas pelo apóstolo Paulo como principados, como potestades, como o príncipe deste mundo das trevas contra as hostes espirituais da iniquidade ou da maldade. Portanto, nós diríamos quase que é uma luta desigual, mas não temos outra alternativa, porque nós fomos tirados do mundo por Cristo para a glória de Deus. E o inimigo de Deus e de tudo que é de Deus não vai deixar que saiamos do mundo de maneira baratamente. Pelo contrário, ele vai tentar fazer tudo para que voltemos ao mundo de trevas, ao mundo de pecado. Não obstante a grande e difícil as lutas que temos que enfrentar, a palavra de Deus garante que nós somos muito mais do que vencedores. E isto não por nossas forças, mas por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos 8, vai nos dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em 1 Coríntios 15, verso 57, também vai nos dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E toda luta que travarmos neste mundo, porque agora somos filhos de Deus, pode constituir-se também, não apenas numa luta, mas numa preciosa oportunidade para o nosso crescimento cristão e a nossa maturidade espiritual e para uma maior aproximação entre nós, que somos servos de Deus em Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Os conflitos da vida cristã não se limitam às relações com o mundo fora de nós, com o mundo exterior. O maior de todos os conflitos que temos que travar neste mundo é aquele que travamos dentro de nós mesmos. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero é o que eu termino fazendo. Ou seja, dentro de mim e dentro de você, diariamente nós percebemos que há uma luta muito grande. E que nós estamos no meio desta luta. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero é o que eu termino fazendo. Salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, estamos transformados. E na trajetória da nossa vida, nós precisamos confiar e crer nisto profundamente. Mas ainda assim, continua em nós mortificada a natureza carnal. Ela está quase como que adormecida. Mas ela, se dermos oportunidade, a natureza pecaminosa voltará a se manifestar e colocará a nossa vida em grande dificuldade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, quando entramos em uma nova vida com Cristo, e isso é uma verdade, uma grande realidade para os que cremos, ainda não somos, nem fomos completamente libertos de eventuais tentativas de invasão
em nossa vida por parte da natureza, a nossa natureza carnal. É daí a existência de um conflito, de uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Essa luta de que o apóstolo Paulo falou aqui no capítulo 7 da carta aos Romanos. Porém, existe uma realidade por trás desta luta. Nós não precisamos temer lutar, porque estamos embaixo de uma cobertura. A cobertura da vitória de Cristo contra o pecado. A cobertura da vitória de Cristo contra Satanás. A cobertura da vitória de Cristo contra a morte. Essa é a cobertura que está sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Por isso, não devemos temer essa luta que é travada dentro da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente todos os dias. Meus amados, em meio ao conflito, nós temos a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E crescendo, nos colocamos em condições de servir a Ele de uma maneira não só melhor, mas de uma maneira muito mais ampla. Porque todo crescimento cristão traz consigo a oportunidade de nós crescer em cima do crescimento, servirmos aos interesses de Deus, servirmos aos interesses de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, servirmos dentro do reino de Deus, porque agora salvos por Cristo, crescendo na vida cristã e amadurecendo em nossa vida espiritual, nós somos cidadãos do reino de Deus. Concluindo por hoje e prosseguindo na próxima semana, eu desejo te convidar a ler todo este capítulo 7 da carta aos Romanos, até a próxima quinta-feira, porque na próxima quinta-feira nós vamos voltar a falar sobre este assunto. Essa fala será o que é que podemos e devemos fazer com os conflitos, com as crises e com as dificuldades acerca das lutas interiores que nós temos dia a dia na nossa vida. Meus queridos, nós não podemos evitar as crises, nós não podemos evitar as lutas, nós não podemos evitar as dificuldades, mas quando todas estas coisas surgirem na nossa vida, a nossa reação, aquela que Deus espera que nós tenhamos, há de nos colocar num outro patamar, há de nos colocar num outro nível de vida espiritual, de vida cristã, de maturidade espiritual e de crescimento cristão. É por isso que temos insistido arduamente com você. Faça tudo para crescer na sua vida em Cristo. Faça tudo para crescer, amadurecer nas suas relações com o Espírito Santo, porque quem terá a ganhar é você. Você vai viver num outro nível dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Seguiremos neste assunto na próxima semana. Ao encerrar este momento de reflexão bíblica acerca dos conflitos
espirituais dentro de nós, do bem contra o mal contra o bem. Eu quero orar por você, por sua família, pela nossa igreja e por essa crise de saúde, na saúde mundial. Baixemos a nossa cabeça, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso bendito Pai que está nos céus, mas que nos dá a alegria da presença aqui conosco também. Senhor, nós temos plena consciência das realidades na nossa vida pessoal. E por isso buscamos a Tua face para interceder as manifestações da Tua graça e as Tuas bênçãos para a vida daqueles que estamos participando deste culto. Ó Deus, primeiro eu quero orar pelas famílias que estão conosco aqui. Ó Deus, sabemos que o momento é difícil, que o medo, que a dúvida paira sobre todos nós, mas que o Teu Espírito nos ajude a descansar na Tua graça, que o Teu Espírito nos conduza aos Teus braços, pela certeza de que, quando elevarmos os nossos olhos para os montes, sabemos de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E porque sabemos disso, não podemos vacilar, não devemos duvidar do Senhor. Ao contrário, devemos, na trajetória da nossa vida, seguirmos confiante pela certeza de que Tu estás conosco todos os dias. Senhor, nós insistimos em orar pelos enfermos, pelos desempregados, pelas pessoas que estão passando por uma carência socioeconômica. Nós queremos orar, ó Deus, pelas famílias que estão com dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Nós queremos orar pela vida da nossa igreja nessa fase em que não podemos estar próximos, mas senão através da tecnologia. Senhor, não permita que nenhum se perca, que ninguém se afaste, que ninguém deixe de seguir nos caminhos que foram evangelizados e ensinados. Pelo contrário, que encontrem condição para firmar os passos e conseguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós continuamos lhe pedindo pela sociedade médica, para que eles sejam capazes de descobrir como lidar com essa pandemia em nível de cura, Senhor. Se não, manifesta-te com o teu poder e a tua graça e cura, Senhor, para que saibam que há Deus nos céus e que age na terra de maneira como age no céu. Senhor, dá-nos um restante de noite embaixo da tua graça. Dá-nos um sono tranquilo e reparador. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito,
que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não tocará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Fique na paz, fique com Deus, tenha todos uma boa noite e a gente segue orando por você, orando pela sua família, orando pela sua vida e orando por esta crise. Fique na paz, Deus te abençoe ricamente.